Boa noite, turma. Vocês notaram, né, que mudou aqui o visual, né? Eu tô graduado, o que acontece, né, é a mudança, né, é muito constante, né? Então, estamos testando novos tipos de vídeos, né? E depois a gente se encontra e vê o que ficou melhor. Até vocês podem dar umas opiniões, né? Como é que fica melhor, né? Então, vamos continuar a parte de zoneamento, né? Então, no início, na aula passada, a gente estava explicando, né, que precisa de dados, né, para estar. O zoneamento não é feito à base de entrevistas, né, é feito através de levantamentos e monitoramento, né. Não é através de entrevista com o produtor, né, tem isso não, né. Sim, de dados quantitativos, né, relacionados ao clima, solo, né, das condições da planta, né, fisiologia de planta. Então vamos lá. O zoneamento, né, de aptidão agrícola. Esse é utilizado, né, para fazer assentamentos agrícolas. Ele geralmente ele indica, né, se a área é para estar utilizando para grãos, para cereais, para formação de florestas, né. Ele é baseado mais nas características do solo, né, e no manejo do solo e o manejo da cultura, né. Se pode usar equipamento de trator, né, na colheita, ou se só pode utilizar a mão de obra mesmo, né, se for um local muito inclinado, né. Então, o zoneamento de aptidão agrícola, né, ele é mais usado para ver as condições de relevo, né, e para qual cultura que seria adaptado melhor, né, aquela característica ali do solo. O zoneamento agroclimático ele já leva em conta, né, o período das chuvas, né, o período do vento, o período de maior radiação, né. Então ele, como já disse, climático, né, gente, ele dá uma ênfase, né, no clima. Geralmente ele determina, né, a melhor época, né, do plantio e as áreas que ocorrem, né, eventos climáticos adversos, né, locais que ocorrem mais geadas, locais que ocorrem mais granizo, né, ocorrem inundações. Então ele é baseado mais no clima, né. O zonamento agroecológico, o zoneamento agrícola, né, esse é um exemplo, por exemplo, da fenologia de plantas, é um exemplo, né, da fenologia da cana-de-açúcar, né? Tem a fase de germinação, a fase de desenvolvimento, a fase de crescimento, né? E a fase de maturação. Depois tem a colheita, né? Então ele utiliza, né, tanto os dados de solos como de clima, né, como do desenvolvimento da cultura, né, para dizer qual a melhor época aí para estar começando os plantios, né, que vai culminar na melhor época de colheita, né, qual a melhor local para estar fazendo preservação ambiental. É o zonamento agroecológico, ele leva em consideração a planta, o clima e os solos. Ainda existe, né, o zoneamento agrícola de risco climático. Esse risco climático ele leva em conta os fenômenos, né? Por exemplo, o climático, ele é uma média, né, dos anos, qual região que chove, né, determinada época, né, mais ou menos a média climática. O zoneamento agrícola de risco climático, ele leva em conta os fenômenos, né, Laninha, El Ninho, né, as frentes frias, né, e ele tem constantemente, né, atualização. É um instrumento, né, de gestão de risco, né, e ele muda de safra a safra.
o climático, né, uma região que é recomendado o plantio da soja, sempre vai ser recomendado o plantio da soja. Já do risco climático, a região pode não ser propícia, né? É difícil isso acontecer, mas pode ser que um dia ele diga assim, ó, essa região não está propícia esse ano para estar determinada cultura, né? Que esse ano vai dar uma seca muito extrema, né? A gente só vai poder plantar sorgo, trigo, né? Girassol, né? Plantas mais resistentes, né? Então, o zonamento de risco climático, né? Ele é mais detalhado, né? Ele determina as regiões e as épocas de plantio e épocas de colheita. Né? Ele ajuda como um todo, né? Ele é mais, vamos dizer, detalhado. Né? É um instrumento, né, de política agrícola, né, com a finalidade de ajudar o produtor rural a planejar as safras de forma a evitar perdas de produção. Ele é mantido, né, pelo Ministério da Agricultura, né, junto em parceria com a Embrapa, né, e a Embrapa em parceria com os demais institutos, né, meteorológicos e agrícolas, né, fazem aí todo um trabalho em conjunto, né, para determinação aí do risco, né, de se plantar não nessa safra, sim, sempre na próxima safra, né? Esse risco climático sempre é prevendo aí o que vai acontecer. Ele é muito utilizado, né, pelo seguro agrícola, né? O empréstimo bancário, por exemplo, se a cultura não for recomendada, né, dentro daquele zoneamento, o banco ele empresta, mas ele empresta mais caro, né? Se a cultura está dentro lá do zoneamento do ZARC, né, o empréstimo se torna mais barato, o seguro se torna mais barato, né? Por exemplo, se a gente vai plantar trigo aqui no Tocantins, com certeza não está recomendado, então o seguro vai ser mais caro, o empréstimo vai ser mais caro, porque ele não está dentro do ZARC, não está dentro do zoneamento, né? E o risco de se plantar aqui é muito alto, né? E ele também serve de balizamento para projetos institucionais, né? Por exemplo, se faz um projeto aí de maçã, né? É um risco muito grande, né? Estou dando exemplos extremos, né? Mas ele não está nem no ZARC, né? Como a pessoa quer plantar, ele quer assumir risco, né? Como que a gente, esses projetos, né, podem estar aí passando, né? É difícil, né? Então o ZARC ele é um balizador, né? De diversas frentes aí financeiras, né, gente? É ele que diz se o seguro vai ser caro, se o empréstimo vai ser mais caro, né, ou se ele vai estar mais barato, né? Então, o ZARC ele é usado como referência, né, das instituições financeiras. Né? Então, gente, para o zoneamento é isso. Tem um material aí, né, para vocês se aprofundarem e até a próxima.